Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Glória a Deus. Queridos, olha só a mensagem de hoje. O que falta acontecer para Jesus voltar? Interessante essa mensagem, né, queridos? A gente ouve tantas mentiras durante décadas. Na verdade, essas mentiras, elas vêm desde os primeiros séculos. Mas nós que estamos vivos aqui hoje, nós escutamos tantas mentiras ao longo de décadas que essas mentiras passam a ser verdades. E quando a gente ouve uma verdade, essa verdade passa a ser mentira. Eu passei 14 anos sem nunca ter ouvido uma mensagem da graça de Deus. Então a mensagem é essa: o que falta acontecer para Jesus voltar? Antes de entrarmos na mensagem, é importante que você entenda que Jesus veio apenas para Israel. Quando eu falo isso na internet, algumas pessoas dizem que Jesus veio para todos nós. Não, Júlio, Jesus veio para toda a humanidade. Meu querido, não é verdade. Olha só o que o próprio Jesus disse. Mateus 15, 24, ele mesmo disse, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu estou fazendo uma pequena introdução aqui antes de entrar na mensagem. É importante que você entenda, que você veja o próprio Jesus dizendo que ele veio apenas. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele não está dizendo, eu fui enviado também. Não, eu fui enviado apenas, somente às ovelhas perdidas de Israel. É comum também a pessoa dizer que Jesus morreu por toda a humanidade, que o sangue dele foi derramado por toda a humanidade. É isso que o sistema religioso prega, porque falando isso vai introduzir o medo e o terror na mente dos filhos de Deus. Então você está vendo aí que Jesus foi enviado apenas, somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora olha aqui o que diz Mateus 26, 28. Olha o que o próprio Jesus diz. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, a nova aliança, que é derramado por todos. Por todos? Não, meu querido. Por muitos, para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Você está vendo aí que Jesus, o sangue dele foi derramado apenas pelos eleitos de Deus. Então, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, a nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus, quando se depara com alguns ímpios, lá em João 10, 26, ele diz: vocês não creem, vocês são ímpios, vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou a vida eterna por elas. Elas me seguem e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus veio derramar o seu sangue para a remissão dos pecados, para os eleitos de Deus, por muitos e não por todos. Então está claro aí, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Então agora, já que você está sabendo que Jesus veio apenas para Israel e que o seu sangue foi derramado por muitos e não por todos, vamos entrar na mensagem. Veja só o que Jesus disse em Mateus 10, 23. Meu querido, presta atenção, confire na sua Bíblia, essa mensagem você nunca ouviu nessas chamadas igrejas. Essa palavra liberta o povo desses apriscos, desse sistema religioso cruel e perverso. Então olha só o que Jesus disse em Mateus 10, 23. Olha só: quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido
todas as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Viu aí, se referindo a ele mesmo, o Filho do Homem. Então ele está dizendo que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel. Você vai ver que tudo se refere a Israel, antes que venha o Filho do Homem. Viu aí o que o próprio Jesus falou? Agora veja o que o apóstolo Paulo disse, se referindo à vinda de Jesus. Olha só o que o apóstolo da graça falou. Hebreus 10, 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Meu querido, que palavra! Hebreus 10, 37. O que significa em breve? E o que significa muito em breve? Será que esse breve significa muitos séculos depois? Veja o que Paulo diz no versículo seguinte. Olha só, a carta de Paulo a Timóteo. Veja aí que ele está se referindo que ele vai se encontrar com Timóteo. Olha o que significa breve. Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Será que Timóteo está esperando o Paulo até hoje? Claro que não, abençoado. Depois o Paulo, no final do ministério dele, ele já estava sabendo que ia morrer. Ele já estava bem velhinho quando ele disse isso. Olha só o que ele disse, 2 Timóteo 4, 6, 7. Eu já estou sendo derramado com uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Aí é quando ele diz, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Viu aí o que Paulo disse? Primeiro ele se referiu aqui a Timóteo, dizendo que escrevo-lhes estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Né? E agora Paulo já está sabendo que ele está velho, você vê que ele está se referindo, em breve eu irei morrer. Né? Agora veja o que diz aí Apocalipse 3,11. Olha só, Apocalipse 3,11. Eis que venho sem demora. Abençoado, se Jesus tivesse dito que iria demorar, ele já teria vindo. Imagine ele dizendo que viria sem demora. Você vai perceber, abençoado, que o livro de Mateus a Apocalipse, todos esses livros foram para aquela geração. É um engano, é uma mentira do sistema religioso dizer que Jesus está voltando, abençoado. Olha só, eu vou colocar aqui vários versículos para que você entenda que quando a Bíblia fala está próximo, você vê que está se referindo ali àquela geração. Olha só o que diz 1 Pedro 4, 7. O fim de todas, não é de muitas, de algumas não, o fim de todas as coisas está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Marcos 13, 29. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor será daqui a muitos séculos. Não, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5,8. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Está se referindo aí à grande tribulação que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, colocando abaixo o templo de Jerusalém, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Esse foi a invasão do templo físico. Hoje não existe mais igreja, não existe mais templo, podem construir 200. Hoje o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Esse galpão aí nunca foi igreja, abençoado. Esse galpão que quando chove dá goteira, nunca foi igreja. Aí não é a casa de Deus, aí é uma congregação. A igreja que somos nós, vamos à congregação. Eles usam o argumento de dizer que esse galpão é a igreja, porque se você não for, entre aspas, a igreja, você é um desigrejado.
você é um desviado, você é um afastado. Isso é mentira do sistema religioso. Como é que você vai se afastar de um Deus que está dentro de você? Você tem que entender isso. O templo de Deus agora é espiritual, não é físico. Então essa mensagem aí, Lucas 21, 20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Está se referindo aí à invasão do general Tito, o Império Romano, se referindo à invasão do templo de Jerusalém, cumprindo a profecia de Jesus, que diz que não ficará pedra sobre pedra. Então o templo de Jerusalém foi totalmente destruído no ano 70, quando todas as profecias aconteceram. Olha o que diz aqui, Apocalipse 22, 10. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Também se referindo aí ao ano 70. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção, a salvação de vocês. Vocês quem? Os judeus. Estará próximo que o resgate, a salvação. Meu querido, quando a Bíblia fala lá em Marcos 16, 16, olha só, isso é uma coisa muito interessante. Só depois que eu tive o entendimento da graça, que eu pude entender realmente o significado de Marcos 16, 16. Eu não coloquei aí no slide. Diz assim, aquele que crer será salvo, e quem não crer será condenado. Perceba que esse crer, veja aí na sua Bíblia, que ele tem um R. Ele não é C-R-E, ele é C-R-E-R. Ou seja, quem crer está se referindo aí a entendimento. A pessoa pode crer e pode não crer. Não tem nada a ver com salvação do Espírito. A Bíblia não fala de salvação nem condenação do Espírito. Eclesiastes 12, 7 diz que o Espírito volta para Deus. Meu querido, não vai não, volta, retorna. Nosso Espírito já esteve lá e não existe nenhuma condição para o Espírito ser salvo ou condenado. Salvação na Bíblia é salvação da mente, não é do Espírito. Eclesiastes 12, 7, para mim é o texto áureo da Bíblia, que diz que o corpo vira pó e o Espírito volta, retorna para Deus. Seu Espírito sempre existiu e Ele fez o seu Espírito participar de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14. Então, no dia que Ele já determinou para você, o seu Espírito será arrebatado. O seu Espírito vai voltar para Deus. Filipenses 3,21 diz que quando a gente morre, receberemos um corpo glorioso igual dele. Glória a Deus por isso. Então, quando Marcos 16, 16 diz, quem crer nele e for batizado, esse batismo aí não é água não, é o entendimento da palavra. Então, quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Perceba que a história confirma isso. Todos os discípulos de Jesus não passaram pela grande tribulação do ano 70, exceto João, porque João foi uma promessa de Jesus que ele seria testemunha de Jesus. Mas todos os discípulos de Jesus creram que ele era o Messias, que ele era o Cristo ressuscitado. E todos eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação do ano 70. E os eleitos de Deus que não creram foram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação do ano 70. Você consegue entender isso, abençoado? Só a revelação da graça faz com que a gente entenda isso. Mas o sistema religioso não tem interesse que saibamos disso, porque isso aí liberta o povo de Deus. Olha só o que diz Mateus 16, 28. O próprio Jesus dizendo, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Mateus 16, 28. Olha que palavra que Jesus está dizendo. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, não provarão a morte. Ou seja, Jesus está com um grupo ali de eleitos, vamos dizer aí 200 pessoas, e ele está dizendo que, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão. Jesus estava com um grupo, aqui estão, que não provarão a morte. Vocês vão morrer, mas uns que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso é a volta dele que estava breve, abençoado. Senão essas pessoas estão vivas até hoje, né? Então, Mateus 16, 28, Jesus está dizendo que todos ali irão passar pela morte, porém, uns que ali estavam não morrerão até que vissem o Filho do Homem. Esses filmes aí que passam do arrebatamento, meu querido, é uma ficção, é uma coisa que as pessoas têm interesse em o arrebatamento que passa aí de Steve Spielberg, a ficção na televisão, que a gente vê as pessoas subindo e fica o quê? Fica as roupas. Nossa, subiu carne, subiu sangue, subiu os óculos, subiu a dentadura do meu avô, da minha avó. Fica só a roupa. Como é que pode subir carne e sangue no céu, abençoado? Sabe por que o sistema religioso prega isso? Porque isso é uma falsa paz. Porque as pessoas, no fundo, temem a morte. E essa pregação do arrebatamento, da vinda de Jesus, dá uma certa paz, mas é uma paz enganosa, é uma paz falsa. Porque a gente acredita que não vamos passar pela morte, porque vai vir um arrebatamento e nós seremos sugados, arrebatados e vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Não tem nada a ver, a volta de Jesus foi espiritual. Nuvens, ele vem nas nuvens, significa que ele vai trazer juízo para Israel. Isso já aconteceu no ano 70. Então esse filme aí que passa do arrebatamento, isso é um engano. Nós vamos morrer, meu querido. Então, acreditamos nisso porque tem medo da morte. Então não faz sentido. Olha só o que diz aqui em 1 João 4,3. Este é o Espírito, porque é comum as pessoas falarem, Júlio, Jesus só vai voltar quando o anticristo chegar. E então vamos ver, 1 João 4,3. Esse é o Espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Você viu aí que o anticristo já estava no mundo. O anticristo foi Tito, abençoado. Ele invadiu, ele destruiu o templo de Jerusalém e assentou no trono de Deus. Que trono foi esse? O trono físico de Jerusalém. Está aí, vocês ouviram que está vindo. E agora, João falou isso há 2000 anos atrás, e agora já está no mundo. Que mundo? O mundo de Israel. A Bíblia, quando fala toda a terra, é toda a terra de Israel. Todo mundo é todo mundo de Israel. Tudo que acontece agora no Brasil e no mundo, estamos nos últimos dias. Eu tenho uma mensagem que fala isso. É mentira. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel, se referindo ao ano 70. Então, 1 João 4,3. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Viu aí que o anticristo já estava no mundo na época. Porque tem gente que diz que Jesus não voltou ainda, porque, não, Júlio, o Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado por toda a terra. Será que não foi pregado, abençoado? Olha só o que diz Colossenses 1,23. Paulo diz, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro.
Você está vendo aí? Paulo dizendo que o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Ou seja, todo foi pregado em Israel. Porque Jesus veio somente para Israel e voltou como juiz de Israel. Então as pessoas dizem que o evangelho não foi pregado em toda a terra. Olha só o que Romanos 10, 17 e 18 diz. Paulo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Essa fé é de dentro para fora, só os eleitos têm fé. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, dos profetas, e as suas palavras até aos confins do mundo. Está vendo aí, abençoado? Viu aí que toda a terra é toda a terra de Israel, confins da terra é confins da terra de Israel. Jesus veio apenas para Israel, ele voltou no ano 70 como juiz de Israel. Todos os livros de Mateus a Apocalipse foram para aquela geração de Israel. Tem nada a ver com a gente, meu querido. Olha só o que diz aqui Mateus 23, 36. Eu vou colocar duas traduções. Olha só o que diz. Em verdade vos digo que todas estas coisas... Olha ali o sermão da montanha, a grande tribulação que Jesus está falando. Não é muitas nem algumas não. Todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha só outra tradução. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a geração presente. Meu querido, você quer algo mais esclarecedor do que isso? Para de ser enganado, abençoado. O sistema religioso tem interesse em pregar a volta de Jesus porque introduz na volta de Jesus o inferno e o diabo, que são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Olha o que diz Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração, abençoado? Daquela época, sem que todas essas coisas aconteçam. Pelo amor de Deus, gente. No ano 200, as pessoas diziam, Jesus está voltando, olha aqui, esta geração presente. No ano 500, Jesus está voltando. No ano 1000, Jesus está voltando. 1500, 2000, 2020, Jesus está voltando. Tudo o que acontece, Primeira Guerra Mundial, últimos dias, Segunda Guerra Mundial, últimos dias, Irã e Iraque, últimos dias, Estados Unidos e Irã, conflito, últimos dias, a enchente de Minas Gerais, últimos dias. Pronto, agora já apareceu uns perturbados, uns lobos no sistema religioso, dizendo, coronavírus, últimos dias. Desde que o mundo é mundo, sempre houve guerras e rumores de guerras. Sempre teve furacões, conflitos, desde que o mundo é mundo, desde os primeiros habitantes. Então você está vendo aí Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração, Jesus está falando da geração presente da época, sem que todas estas coisas aconteçam. Olha o que diz aí Apocalipse 1:1 e Apocalipse 1:11. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, olha, os seus servos judeus, as coisas que brevemente devem acontecer. Olha aí, se referindo mais uma vez à conclusão aí das profecias do ano 70. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos ali, os judeus, os eleitos, as ovelhas, as coisas que brevemente devem acontecer. Olha o que diz Apocalipse 1:11. Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Meu querido, você congrega em uma dessas 7 igrejas? Por acaso essas 7 igrejas estão hoje no planeta, estão hoje na Terra, estão hoje no Brasil? Você quer uma palavra mais clara do que essa? Escreve-o num livro e envia-o, João, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são as 7 igrejas? Igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você está vendo aí que o anjo do Senhor mandou que João escrevesse para quem? Para as 7 igrejas. Por quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Você quer uma palavra mais clara do que essa, abençoado? O sistema religioso não tem interesse que saibamos dessa verdade. Essa verdade liberta os filhos de Deus. Tudo já foi feito, tudo já foi conquistado. Você está fazendo o que aí, meu querido? Você tem que ir. Eu sou a favor da congregação, mas que prega o evangelho da graça de Deus. As conquistas da cruz. Quem recebeu essas conquistas foi o apóstolo Paulo. Está lá em 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Ele não escreveu para nós, foram 11 destinatários. Ele foi o remetente e teve os destinatários. Só que as conquistas reveladas na cruz servem para a gente. Eu falo um exemplo, por exemplo, se eu estivesse em Brasília, vou avaliar o imóvel em Brasília e eu escuto o Bolsonaro, o presidente, dizer que a gasolina vai ser R$1. Aí eu mando uma carta para minha esposa: minha filha, a partir do mês de abril, gasolina vai ser R$1. Só que quando eu mando essa carta para ela, essa boa notícia, o vizinho pega a carta. Eita, Júlio mandou uma carta aqui para a esposa dele. Vamos abrir? Vamos. Olha, ele está dizendo que a gasolina vai ser R$1 a partir do próximo mês. Essa boa notícia serve para todos os brasileiros? Serve, mas essa carta eu mandei para quem? Para a minha esposa. Só que essa notícia serve para todos os brasileiros. Gasolina a R$1. Assim mesmo foi Paulo. As conquistas da cruz foram reveladas às 11 cartas que ele escreveu, só que servem para todas as gerações futuras, serve para nós, serve para gerações daqui a 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, é um novo pacto, o evangelho da graça de Deus. A obra de Deus já foi concluída na cruz, quando ele disse, está consumado. Não existe mais obra de Deus, abençoado. Quer fazer a obra de Deus? Vá numa instituição de caridade, a obra de Deus é dentro de cada um de nós. Essas empresas são alçapões, eles têm uma receita de 5, arrecada 50, tem uma receita de 50, arrecada 1 milhão, salário de 100, 150, 200 mil, virou uma grande fonte de renda e os pastores virou agora profissão, abandonaram as faculdades, abandonaram os seus empregos e estão trabalhando aí nos seus gabinetes, articulando o que é que vai ser a próxima mensagem da próxima semana. Mensagem de medo, de terror. Quanto mais medo e terror, mais os filhos de Deus enchem essas chamadas igrejas. Isso não é igreja. Isso é um aprisco, isso é um alçapão, que é um engodo que atrai os filhos de Deus pela culpa, pelo medo e pela ganância. Acorda, povo de Deus. A minha oração é essa aqui, ó. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração, da sua mente, de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da glória e herança dEle nos santos. Jesus já voltou, meu querido, pare de ser enganado. Eu tenho uma mensagem que eu digo um banner que eu digo isso, ó. Se Jesus ainda não veio e o Apocalipse ainda não aconteceu, Paulo e Jesus foram 2 grandes mentirosos e nos deixaram um grande problema para resolvermos com o dicionário da língua portuguesa. Jesus já voltou e o Apocalipse já aconteceu. De Mateus a Apocalipse, foram para aquela geração. Descanse nessa palavra, abençoado. Saia desse sistema religioso cruel e perverso.
É isso aí, meu querido. Peço que você divulgue essa mensagem para que outras pessoas tenham suas mentes salvas. É isso aí, abençoado. Um forte abraço e até a próxima, se Deus assim permitir. Graça e paz.